Hoje nós vamos falar, então, sobre quando. Isso mesmo, sobre a palavra quando. Porque em alemão eu tenho 3 jeitos de falar quando. E aí os alunos ficam muito confusos, né? Quando é que eu uso quando? Quando é que eu uso quando? Quando é que eu uso quando? É um pouco, em certa medida, como a gente tem o nosso porquê do português. Quando é que eu uso porquê junto? Quando é que eu uso porquê separado? Né? E até que faz sentido. Porque uma das diferenças dos porquês é que porquê é separado de pergunta e porquê junta de resposta, digamos assim. E a gente vai ter uma situação bem parecida em alemão, porque eu vou ter o wann, que é o porquê de pergunta. Ó, o porquê, o quando. Então, o wann é o quando de pergunta. Wann. Então, toda vez que você for fazer uma pergunta, não precisa pensar 2 vezes, você vai usar o wann. Por exemplo, wann hast du sie kennengelernt? Quando você a conheceu? Wann hast du sie kennengelernt? Então, quando você a conheceu. Segundo, wann kommst du? Quando você vem. Então, perguntas diretas, diretamente com o V, né? Frage, wann, wann. E aí, aquela estrutura que nós já temos que saber, ver Frage, né? Então, wann na primeira posição, depois o verbo, depois o sujeito. Por isso que eu tenho lá, wann hast du e wann kommst du. E agora, eu vou ensinar mais um detalhe. Não é exatamente uma pergunta direta, mas é uma pergunta indireta. Quando eu falo, por exemplo, nossa, eu não sei quando eu vou conseguir ir ao Brasil, eu não sei quando eu vou almoçar, eu gostaria de saber quando você chega. Tudo isso são perguntas, né? Mas são perguntas indiretas, ou seja, estão expressando uma dúvida, é alguma coisa que você não sabe e que você gostaria de saber, provavelmente, mas de qualquer maneira estou expressando uma dúvida, mesmo que não seja uma pergunta, é aquilo que a gente chama de pergunta indireta, temos também em português. Nesse caso também é wann. Então, pergunta indireta também é válida. Às vezes isso causa uma confusãozinha, porque as pessoas ficam, mas não tem ponto de interrogação, não é mais wann? É sim, se a pergunta foi indireta. E aqui temos um exemplo. Ich weiß nicht, wann ich komme. Eu não sei quando eu venho. Ich weiß nicht, wann ich komme. Muito bem. Então, esse wann, como quando de pergunta, é só isso. Eu vou ter quando nas perguntas diretas e nas perguntas indiretas. E agora? E quando não for pergunta? Quais são as minhas opções? Eu tenho mais 2 opções. Eu tenho als e wenn. Então, wenn é bem parecido com wann, né? Só muda o e, do a para o e, do wann para o wenn. E um que não tem nada a ver, que é o als, A-L-S, als. E aí, quando é que eu vou usar o als? O als é muito, 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 muito específico, então preste bastante atenção. Eu vou usar o als quando eu quiser falar quando, sim. Mas quando eu quiser falar quando de uma coisa que aconteceu uma vez e no passado. Então, aconteceu só uma vez e no passado. O que aconteceu só uma vez no passado? Tanta coisa, gente. Pensa bem. Posso falar assim, quando eu era criança, eu gostava de batata frita. Quantas vezes a pessoa foi criança? Uma vez só. Fala, mas eu fui criança vários dias da minha vida. Eu sei que você foi criança vários dias da sua vida, mas aqui a questão é, você foi uma vez só, pode até ter durado ali 15 anos e depois acabou. Você nunca mais vai ser criança na sua vida. Então aquilo aconteceu uma vez só. Então, quando eu era criança, eu gostava de batata frita. Outra opção, temos outra opção. Quando eu comprei o carro, ele parecia ótimo. Você comprou o carro só uma vez. Quando eu fui ao trabalho ontem, eu vi o Roberto. De novo, claro que você vai ao trabalho todo dia, mas você falou ontem, quando eu fui ao trabalho ontem. Ou seja, quando tiver descrevendo uma situação que aconteceu só uma vez e no passado, né? Então, 2 exemplos. Als ich ein Kind war, mochte ich Eis. Quando eu era criança, eu gostava de Eis, sorvete. Quando eu era criança, eu gostava de sorvete. Als ich ein Kind war, mochte ich Eis. E uma segunda opção,
Ich bin traurig geworden, als du unhöflich warst. Eu fiquei triste quando você foi, né, mal educado, quando você fez alguma coisa mal educada. Ich bin traurig geworden, als du unhöflich warst. Então, só claro que só uma vez que eu fiquei triste, né? Só uma vez que você foi desagradável, foi mal educado, e aí eu fiquei triste, tá? Então, basicamente, aconteceu uma vez no passado, als. Quando eu tava tomando banho ontem, a água quente acabou. Quando eu te vi pela primeira vez, meu coração parou de bater, né? E tudo isso. Als ich zum ersten Mal dich gesehen habe, hat mein Herz gestoppt. Sehr romantisch. Sehr romantisch. Sehr romântico é ótimo. Sehr romantisch. Bom, e o when? O when eu vou usar em todas as outras situações. Ou seja, quais outras situações que sobraram, gente? Quando não é pergunta e quando a coisa vai acontecer no presente, no futuro ou várias vezes no passado. Ou seja, em todas as outras situações. Por exemplo, wenn du ankommst, beginne ich zu kochen. Quando você chegar, eu começo a cozinhar. Nesse caso, quando você chega, eu começo a cozinhar, ou quando você chegar, eu começo a cozinhar. Em alemão, mesma coisa, né? Porque eu vou ter, quando eu usar o verbo quando, eu vou ter sempre que conjugar o verbo. Em português, o verbo não, a conjunção. Quando, eu vou ter sempre que conjugar o verbo. Em português, eu posso falar quando você chegar. O verbo chegar está no infinitivo. Em alemão, eu tenho que falar wenn du ankommst, né? O verbo está conjugadinho. Então, percebe que essa situação ou está no presente, né? Quando você chega, eu cozinho. Ou vai estar também no futuro, quando você chegar, eu cozinho. Porque essa frase significa a mesma coisa. Eu começo a cozinhar. Então, percebam que presente e futuro, eu vou usar o when. Ah, e passado, então eu vou usar só o as? Não. Passado, quando eu tiver uma situação que acontece várias vezes no passado, ou seja, uma situação que se repete no passado, eu posso usar o when. Por exemplo, wenn ich dich sah, war ich immer glücklich. Quando eu te via, eu ficava, né? Eu estava sempre feliz. Ah, mas como é que eu sei que aqui é quando eu te via e não quando eu te vi? No sentido, né? Quando eu te vi uma vez ou quando eu te via várias vezes, todas as vezes que eu te via. Bom, uma solução é você prestar atenção no contexto da frase, né? Aqui a minha frase diz, war ich immer glücklich, né? Eu estava sempre feliz, ou seja, é uma coisa, claro, que aconteceu mais uma vez. Uma outra jeito da gente entender quando é when é a gente traduzir como toda vez que, no caso de ser passado. Então, toda vez que eu te via, eu estava sempre feliz. Então, se for, né, traduzível em vez de quando, por toda vez que, vai ser sempre when. Claro que isso só serve para o passado, porque no futuro eu não posso falar toda vez que eu vou comer, pode ser quando eu for comer. Então, no futuro, eu vou ter que traduzir como quando. Mas como o as é só usado no passado, né? Então, o as é só usado no passado, uma coisa que aconteceu uma vez só. Se eu quiser diferenciar do when usado no passado, basta que eu traduza o when como toda vez que, no caso das frases no passado. Assim eu entendo a diferença claramente entre as e when. Bom, espero que tenha finalmente esclarecido essa dúvida de quando é que eu uso when, quando é que eu uso when, quando é que eu uso as. Não é assim tão difícil. Um comentário final. O as e o when, né, eles abrem orações subordinadas. O que é oração subordinada? Significa que o verbo vai cair lá para o final da frase. Eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje com muita profundidade, eu quero fazer um áudio totalmente especial para as frases subordinadas, mas para aqueles que já sabem, né, que por acaso já estudaram isso, eu dou essa dica aqui para facilitar a vida, para começar a usar 100% bem essa expressão. Okay, Leute, für heute ist es alles. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche. Tschüss!